Muito bem, queridos. Salmo de número 1. Salmo de número 1. Os irmãos, naturalmente estão lembrados que no domingo anterior nós estudamos os versos 1 e 2 deste salmo. Hoje nós veremos os versos 3 e 4, porém nós leremos todo o salmo. Salmo de número 1. A palavra nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito bem, queridos. O caminho da bênção. Eu quero falar aos amados sobre este tema nesta noite, nesta oportunidade. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, verso 1, diz assim: Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. E assim, Davi compôs muitos salmos, conforme recebe lá, os salmos recebem lá algumas autorias. Pois bem, amados, abençoado é aquele que não mantém o estilo de vida do transgressor. Assim o salmista começa no Salmo 1, onde nós vimos que o salmista diz o seguinte: feliz ou bem-aventurado ou ainda abençoado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, onde nós vimos que esses três termos podem ser resumidos em transgressor. Então, em outras palavras, o que o salmista está dizendo é: feliz é aquele que não segue o estilo de vida do transgressor. E quem é o transgressor? É aquele que despreza a lei do Senhor. Por isso que no desdobramento ele diz: feliz ou bem-aventurado ou abençoado é aquele que medita na lei do Senhor. É aquele que tem a lei do Senhor como normativa para a sua vida. Nós temos dito, e é exemplo do que disse o apóstolo Paulo: não me canso de vos repetir as mesmas coisas. A palavra é para nós como manual de vida. Você quer ser abençoado? Quer os melhores conselhos para a sua vida? Você quer orientação para as melhores decisões que você deve tomar ao longo da vida? Vai buscar na palavra, debruça na palavra. Tenho dito e repito, a Bíblia não é um livro de super-heróis. Tanto é que a Bíblia fala a respeito dos altos e baixos dos homens e mulheres de Deus. Fala a respeito dos seus erros e dos seus acertos. Justamente porque o objetivo é servir de orientação para as nossas vidas, não exemplos por excelência. Porque só Cristo é exemplo por excelência. Mas você pode ler a biografia dos personagens bíblicos e perceber quais foram os resultados claros, objetivos e diretos que tiveram em decorrência das suas decisões. Algumas decisões acertadas, outras, no entanto, equivocadas, para não dizer desastrosas, e consequências
naturalmente também desastrosas. Por isso, meus amados, meus queridos irmãos, se faz necessário que nós entendamos que a palavra, ela deve ser a norma para a nossa vida. Por isso é que falamos e de uma forma repetida, sistemática, que a palavra é para nós como regra de fé e prática. Primeiro você professa crer nela e depois você afirma que é ela quem tem o maior peso na sua vida. Sim, e quando você faz essa declaração, você precisa tomar muito cuidado, até porque você pode de repente cair em contradição, ou seja, você diz que a Bíblia é para você como regra de fé e prática, mas de repente a cultura tem exercido muito maior peso nas tuas decisões do que as Sagradas Escrituras. De repente você tem sido muito mais teleguiado por ideias humanistas do que, de fato, pela palavra de Deus. Então, meus amados, é por isso que o salmista introduz o salmo falando que feliz é o homem, o termo homem aqui, entenda, é o gênero humano. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois bem, meus amados, meus nobres irmãos, atentemos agora para os versos de número 3 e 4, que diz o seguinte: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Observe aqui que, de uma forma interessante, num primeiro momento o salmista, ele fala a respeito do estilo de vida do transgressor. E qual é a postura do transgressor? A saber, desprezar a lei do Senhor. No segundo momento, o salmista fala a respeito do justo. E o que é que o justo faz? Ele toma a lei do Senhor como sendo regra de fé e prática. Então, este justo, ele coloca o coração na lei do Senhor. E agora ele citará ilustrações. Ele quer tornar isto mais claro para os seus leitores. Como funcionaria isto, afinal de contas? Sim, visando Davi, nos versos 3 e 4, faz um jogo interessante em termos de estrutura do Salmo, quando os compara com os versos 1 e 2. Ele começa o poema com ordens negativas, visando o objetivo na vida do reto. Observe você que ele diz o seguinte: abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, ao contrário disso, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora o salmista coloca aqui 4 afirmações positivas e 2, por sua vez, negativas. Como que é isso, afinal de contas? Será ele o justo? Observe que ele fará agora 4 comparações. Tome nota. Como a árvore plantada junto à corrente de águas. Dá uma árvore boa ou não dá? É como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Olha só como é o justo. Depois, que no devido tempo dá o seu fruto. É assim ou não é? Uma planta bem aguada, verdinha. É assim? Ele diz assim é o justo. Depois, e cuja folhagem não
não murcha. Tem água, tempo, regado certinho, está sempre verdinha. Depois, e tudo quanto faz será bem sucedido. Não é assim uma árvore que está sadia, aguarda direitinho, não tem o tempinho certinho que ela produz? Não é assim? Daí o salmista diz, e tudo quanto faz será bem sucedido. Aqui tem um aspecto para o qual eu chamo a atenção dos amados, que é o seguinte, tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus é resultado da graça e do amor de Deus para com as nossas vidas. Nós costumamos dizer, aliás, é a palavra quem nos diz, que a salvação é produto da graça. Mediante a graça, por meio da fé sois salvos. Daí alguém diz, o que é isso? Favor imerecido, ou seja, não é algo meritório. Entretanto, quando nós atentamos para o termo feliz do Salmo 1, o seu desdobramento é infeliz. Ou seja, aquele que é abençoado em contrapartida daquele que é amaldiçoado. Essa basicamente é a ideia. Pasmem, ou prestem atenção, melhor dizendo. Dentro desse contexto aqui, o termo faz, descreve a ideia de que você será abençoado porque você tomou atitudes positivas. Você será abençoado porque você tomou a firme posição de colocar o seu coração na lei do Senhor. E aqui, claro, nós precisamos trazer à nossa memória os decretos descritos lá em Deuteronômio, quando Moisés fala a respeito de bênçãos e maldições. E daqui a pouco nós leremos alguns deles. Sim, quando é dito lá que se o povo dispor o coração para observar os mandamentos do Senhor, como resultado natural, as bênçãos do Senhor recairão sobre suas vidas. Entretanto, se o coração endurece, se o indivíduo ele quer andar de acordo com os ditames do coração, desprezando as instruções do Senhor, a coisa não pode dar boa. E se o indivíduo ele é entregue ao próprio coração, a consequência é desastrosa. É por isso, queridos, que no desdobramento aqui agora, o salmista cita dois aspectos, a saber, os ímpios não serão assim. Como que serão os ímpios? Serão como a palha que o vento dispersa. Se o justo é semelhante à árvore frondosa que está lá, sempre sendo regada e que no devido tempo dá o seu fruto, o ímpio, por sua vez, é como uma palha seca que o vento leva e traz e joga para lá e para cá e faz como quiser. Isso tem algum significado para você? Isso está claro para a sua vida? Está claro para você da importância de observar a lei do Senhor? O salmista aqui coloca o justo em contraposição ao ímpio. Sim, meus queridos, sim, meus amados, quem anda na lei do Senhor faz progressos. Você crê nisso? Quem anda na lei do Senhor faz progressos. Abençoado, diz o salmista, é aquele que coloca o coração na instrução do Senhor. Quero te dar, te derramar
ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me com bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. E assim temos lido o Salmo de número 119, dos versos 65 ao verso de número 69. Deus, na sua graça, aplique esta palavra em cada coração. Amém? Muito boa noite aos amados irmãos, que bênção estarmos reunidos em mais esta oportunidade para prestarmos um culto de adoração ao Senhor. E para darmos continuidade, eu convido a amada igreja a se colocar de pé. Eu convido o irmão Marcos para que nos conduza nesta palavra de oração, uma oração de invocação. Oremos. Santo Senhor Deus, obrigado, Senhor, mais pelo dia de vida, Senhor Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo de bom, Senhor Deus. Amém, Jesus. Peço, Senhor, abençoe o pastor que está na frente. Amém, Jesus. E abençoe as palavras dele e dê de encontro às nossas necessidades. Sim, Deus. Peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um hino. Deus está contente.
Os amados podem sentar-se. Ao Senhor pertence o louvor, a honra e a glória, a nós, porém, o corar da vergonha. Assim expressou-se Daniel no momento em que está confessando o seu pecado e o pecado da nação de Israel. Esta é, sem dúvida alguma, uma postura consciente de todo indivíduo que tem uma consciência real do seu pecado e, ao mesmo tempo, entende que deve prestar adoração a um Deus que é 3 vezes santo. Queridos, nós pecamos contra Deus por pensamentos, por palavras, por ações. E Deus é aquele que sonda e conhece o nosso coração, como bem expressa-se o salmista no Salmo de número 139. Mas, talvez você me pergunte, pastor, se Deus já sabe o que está em meu coração, por que então eu preciso falar? Porque o ato de você externar, falar para Deus, evidencia a humildade da sua parte, evidencia que realmente você está quebrantado e que está disposto a ser moldado por Deus, assim como o oleiro molda o barro. Eu convido você para que você curve a sua cabeça. Você sabe como está a sua vida com Deus e, portanto, fale com Ele nesse instante. Santo, santo, santo
é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Pai amado, cá estamos nós, os teus servos, dispostos a te render louvor, honra, glória, pois ao Senhor é devido, mas é verdade também que temos a real consciência, ó Deus, que por vezes nós infringimos a tua lei e por isso nós clamamos o teu perdão. Rogamos em nome de Jesus, para que o Senhor venha ao nosso encontro, sonde cada coração, desde a criança até o mais avançado em idade, e seja servido, Pai, em lançar para longe de nós toda e qualquer inclinação que não te agrade, que não vise o louvor da tua glória. E que, ó Pai, nesse instante, todos estejam, ó Deus, com o coração voltado para esse instante, onde louvores já estão sendo entoados, onde tua palavra será proclamada, onde tua instrução será trazida no propósito, ó Deus, de nos mantermos no caminho. Portanto, ó Deus, seja servido em achar em nós verdadeiros adoradores. Perdoa as nossas transgressões, reveste-nos do teu santo poder, renova o nosso vigor, restaura, Senhor, de maneira que possamos renovar a cada dia a nossa esperança no Senhor, que é Jesus Cristo. Oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor ainda com alguns cânticos. Boa noite, irmãos. Vamos estar louvando a Deus com dois cantos, né? A Isabela vai estar nos auxiliando com o carrão. Aí eu convido a igreja a se colocar de pé. Aí nós vamos cantar. É bom estarmos aqui e depois quero louvar. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores
As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Pedir a irmãos ali para fazer uma oração. Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo, Deus, as graças recebidas. Amém. Estamos aqui, ó Deus, que o Senhor dê nos graças a todos nós. Sim. Que o Senhor esteja iluminando o Espírito Santo em cada um de nós. Amém. Fica conosco, Pai, neste momento, para nos glória e preservar. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos fazer assim. Muito bem, queridos. Salmo de número 1. Salmo de número 1. Os irmãos, naturalmente estão lembrados que no domingo anterior nós estudamos os versos 1 e 2 deste salmo. Hoje nós veremos os versos 3 e 4, porém nós leremos todo o salmo. Salmo de número 1. A palavra nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muito bem, queridos, o caminho da bênção. Eu quero falar aos amados sobre este tema nesta noite, nesta oportunidade. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, verso 1, diz assim: Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. E assim, Davi compôs muitos salmos, conforme recebe lá, os salmos recebem lá algumas autorias. Pois bem, amados, abençoado é aquele que não mantém o estilo de vida do transgressor. Assim o salmista começa no Salmo 1, onde nós vimos que o salmista diz o seguinte: feliz ou bem-aventurado ou ainda abençoado é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, onde nós vimos que esses três termos podem ser resumidos em transgressor. Então, em outras palavras, o que o salmista está dizendo é: feliz é aquele que não segue o estilo de vida do transgressor. E quem é o transgressor? É aquele que despreza a lei do Senhor. Por isso que no desdobramento ele diz: feliz ou bem-aventurado ou abençoado é aquele que medita na lei do Senhor. É aquele que tem a lei do Senhor como normativa para a sua vida. Nós temos dito, e é exemplo do que disse o apóstolo Paulo: não me canso de vos repetir as mesmas coisas. A palavra é para nós como manual de vida. Você quer ser abençoado? Quer os melhores conselhos para a sua vida? Você quer orientação para as melhores decisões que você deve tomar ao longo da vida? Vai buscar na palavra, debruça na palavra. Tenho dito e repito, a Bíblia não é um livro de super-heróis. Tanto é
que a Bíblia fala a respeito dos altos e baixos dos homens e mulheres de Deus. Fala a respeito dos seus erros e dos seus acertos, justamente porque o objetivo é servir de orientação para as nossas vidas, não exemplos por excelência, porque só Cristo é exemplo por excelência. Mas você pode ler a biografia dos personagens bíblicos e perceber quais foram os resultados claros, objetivos e diretos que tiveram em decorrência das suas decisões. Algumas decisões acertadas, outras, no entanto, equivocadas, para não dizer desastrosas, e consequências naturalmente também desastrosas. Por isso, meus amados, meus queridos irmãos, se faz necessário que nós entendamos que a palavra, ela deve ser a norma para a nossa vida. Por isso é que falamos, e de uma forma repetida, sistemática, que a palavra é para nós como regra de fé e prática. Primeiro você professa crer nela, e depois você afirma que é ela quem tem o maior peso na sua vida. Sim, e quando você faz essa declaração, você precisa tomar muito cuidado, até porque você pode de repente cair em contradição. Ou seja, você diz que a Bíblia é para você como regra de fé e prática, mas de repente a cultura tem exercido muito maior peso nas tuas decisões do que as Sagradas Escrituras. De repente você tem sido muito mais teleguiado por ideias humanistas do que, de fato, pela palavra de Deus. Então, meus amados, é por isso que o salmista introduz o salmo falando que feliz é o homem, o termo homem aqui, entenda, é o gênero humano. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois bem, meus amados, meus nobres irmãos, atentemos agora para os versos de número 3 e 4, que diz o seguinte: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Observe aqui que, de uma forma interessante, num primeiro momento o salmista, ele fala a respeito do estilo de vida do transgressor. E qual é a postura do transgressor? A saber, desprezar a lei do Senhor. No segundo momento, o salmista fala a respeito do justo. E o que é que o justo faz? Ele toma a lei do Senhor como sendo regra de fé e prática. Então este justo, ele coloca o coração na lei do Senhor. E agora ele citará ilustrações. Ele quer tornar isto mais claro para os seus leitores. Como funcionaria isto, afinal de contas? Sim, visando Davi, nos versos 3 e 4, faz um jogo interessante em termos de estrutura do Salmo, quando os compara com os versos 1 e 2. Ele começa o poema com ordens negativas, visando o objetivo na vida do reto. Observe você que ele diz o seguinte: abençoado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, ao contrário disso, o seu prazer está na lei do Senhor.
e na sua lei medita de dia e de noite. Agora o salmista coloca aqui 4 afirmações positivas e 2, por sua vez, negativas. Como que é isso, afinal de contas? Será ele o justo? Observe que ele fará agora 4 comparações. Tome nota. Como a árvore plantada junto à corrente de águas. Dá uma árvore boa ou não dá? É como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Olha só como é o justo. Depois, que no devido tempo dá o seu fruto. É assim ou não é? Uma planta bem aguada, verdinha. É assim? Ele diz assim é o justo. Depois, e cuja folhagem não murcha. Tem água, tempo, regado certinho, está sempre verdinha. Depois, e tudo quanto faz será bem sucedido. Não é assim uma árvore que está sadia, aguarda direitinho, não tem o tempinho certinho que ela produz? Não é assim? Daí o salmista diz, e tudo quanto faz será bem sucedido. Aqui tem um aspecto para o qual eu chamo a atenção dos amados, que é o seguinte, tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus é resultado da graça e do amor de Deus para com as nossas vidas. Nós costumamos dizer, aliás, é a palavra quem nos diz, que a salvação é produto da graça. Mediante a graça, por meio da fé sois salvos. Daí alguém diz, o que é isso? Favor imerecido, ou seja, não é algo meritório. Entretanto, quando nós atentamos para o termo feliz do Salmo 1, o seu desdobramento é infeliz. Ou seja, aquele que é abençoado em contrapartida daquele que é amaldiçoado. Essa basicamente é a ideia. Pasmem, ou prestem atenção, melhor dizendo. Dentro desse contexto aqui, o termo faz, descreve a ideia de que você será abençoado porque você tomou atitudes positivas. Você será abençoado porque você tomou a firme posição de colocar o seu coração na lei do Senhor. E aqui, claro, nós precisamos trazer à nossa memória os decretos descritos lá em Deuteronômio, quando Moisés fala a respeito de bênçãos e maldições, e daqui a pouco nós leremos alguns deles. Sim, quando é dito lá que se o povo dispor o coração para observar os mandamentos do Senhor, como resultado natural, as bênçãos do Senhor recairão sobre suas vidas. Entretanto, se o coração endurece, se o indivíduo ele quer andar de acordo com os ditames do coração, desprezando as instruções do Senhor, a coisa não pode dar boa. E se o indivíduo ele é entregue ao próprio coração, a consequência é desastrosa. É por isso, queridos, que no desdobramento aqui agora, o salmista cita 2 aspectos, a saber, os ímpios não serão assim. Como que serão os ímpios? Serão como a palha que o vento dispersa. Se o justo é semelhante à árvore frondosa que está lá, sempre sendo regada, e que no devido tempo dá o seu fruto, o ímpio, por sua vez, é como uma palha seca que o vento leva e traz e joga para lá e para cá e faz como quiser. Isso tem algum significado para você? Isso está claro para a sua vida? Está claro para você da importância de observar a lei do Senhor? O salmista aqui coloca o justo em contraposição ao ímpio. Sim, meus queridos, sim, meus amados, quem anda na lei do Senhor faz progressos.
Você crê nisso? Quem anda na lei do Senhor faz progressos. Abençoado, diz o salmista, é aquele que coloca o coração na instrução do Senhor.